Então, com o tema Equilíbrio Fiscal e Desenvolvimento Sustentável, os palestrantes da nossa mesa de agora são Adriano Leocádio, secretário de Finanças e Gestão do município de Santos e presidente da Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de São Paulo, a ASEFIM. Adriano, palmas para ele, por gentileza, pessoal. E agora, o economista-chefe e sócio da Warren Investimentos, Felipe Salto, por gentileza. A mediação dessa mesa será feita pelo nosso vice-presidente do Corecon São Paulo, Odilon Guedes Pinto Júnior. Por gentileza, Odilon. Pessoal, mais uma vez, reforçar, quem quiser fazer perguntas aqui ao Felipe, ao Adriano, é só mirar aqui no QR Code Perguntas, que está no nosso telão. Vocês enviam a pergunta de vocês pelo WhatsApp e a gente programa aqui, planeja direitinho para passar para o mediador, que vai apresentá-las para os palestrantes ao final da palestra. Tudo bem? Então, Odilon, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos, novamente, a todas as colegas e colegas, estudantes. Muito importante a juventude estar presente. E os nossos debatedores, Adriano Leocádio, já foi apresentado, economista, servidor do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Santos, especialista em gestão pública municipal, com experiência nas áreas de finanças públicas, contabilidade pública, gestão de pessoas, controle de processos e compras públicas. Preside atualmente a ASEFIM, associação que congrega a Secretaria de Finanças do município de São Paulo. Eu tive lá o prazer de estar em Ribeirão, no congresso da ASEFIM, que tem uma importância enorme. Reúne os secretários de Finanças das prefeituras, que tem um poder enorme também. E o Felipe Salto, economista-chefe e sócio da Warren Investimentos, foi secretário da Fazenda e Planejamento em 2022 e o primeiro diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, IFI. Economista pela FGV do Estado de São Paulo e mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, também de São Paulo. Foi assessor econômico do senador José Serra e é membro do Conselho Superior de Economia da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, do Conselho de Altos Estudos em Finanças e Tributação, da Associação Comercial de São Paulo e do Conselho de Assessoramento Técnico do IFI. É colunista do Estadão e do UOL. Então, pela apresentação, vocês veem que são dois colegas nossos, economistas, que têm uma experiência muito grande para debater esse tema equilíbrio fiscal, né? Só para introduzir, equilíbrio fiscal está todo dia nas manchetes do jornal. Recentemente, o governo congelou 15 bilhões de reais para tentar o equilíbrio fiscal. E, ao mesmo tempo, o ano passado pagou 728 bilhões de juros da dívida pública. E é interessante o seguinte, essa semana, vocês devem ter lido, algumas 2 ou 3 semanas, o Lara Rezende, que foi um dos pais do Plano Real, ele, na entrevista dele, ele fala o seguinte, que hoje o que causa, a maior causa do déficit público é o pagamento de juros. Então, só para a gente dar uma provocada, e ele fala mais, que enquanto não tiver o emprego total na economia, o Estado pode gastar à vontade. É toda uma discussão que tem aí, e que isso aqui, como eu levantei, para a gente, se possível, fazer parte do debate. Então, primeiro é o Adriano Leocádio. Faz favor, Adriano. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, pessoal. Que bom. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade que o Corecon nos concede na pessoa do nosso presidente, o Pedro. Agradecer a toda a diretoria aqui do Corecon pela oportunidade, ao vice-presidente aqui conosco. Mas eu queria puxar um pouco a sardinha nessa nossa fala para a gente tratar sobre finanças públicas municipais. Eu quero falar sobre equilíbrio fiscal no âmbito dos municípios. Eu presido a Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de São Paulo. A gente congrega 400 municípios na nossa associação e a gente tem discutido isso no Estado como um todo e levado essa palavra à frente. Eu queria aproveitar esse importante momento para a gente discutir um pouco mais profundamente sobre isso. Vamos lá. É importante a gente falar um pouquinho sobre conceito
E eu gostaria de trazer para os senhores e para as senhoras o conceito que a ENAP traz sobre responsabilidade fiscal. Então, quando a gente fala de responsabilidade fiscal, a gente está falando, sobretudo, sobre equilíbrio entre receita e despesa, para que o poder público possa prestar o seu serviço de maneira adequada. Então, eu quero tirar de qualquer pensamento a questão ideológica. Por quê? Porque o princípio da responsabilidade fiscal está previsto em lei. Existe uma lei que os senhores e as senhoras já devem ter ouvido falar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, lá do ano de 2000, que ela mudou profundamente as finanças públicas no Brasil. Nós tratávamos as finanças públicas no Brasil antes da lei sem nenhuma responsabilidade. Nós, o Brasil, mas, sobretudo, os gestores públicos. Então, o conceito de responsabilidade fiscal ele é introduzido na legislação, então ele muda veementemente a nossa percepção sobre equilíbrio fiscal no Brasil como um todo. E a gente falar de desenvolvimento sustentável, eu gosto de trazer o conceito que a ONU nos oferece. Eu vou ler para os senhores e para as senhoras, peço a permissão. É aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras e atender às suas próprias necessidades. Por trás desse conceito está uma palavra que é muito comum a nós, que é escassez. Nós temos escassez de recursos. Os recursos naturais, eles não são infinitos. Não são infinitos. Então, tratar do desenvolvimento sustentável significa administrar aquilo que nós temos como missão maior, que é cuidar do nosso planeta e de todos os outros objetivos que a gente vai tratar um pouquinho aqui para frente. E eu vou primeiro falar sobre gestão, como eu falei para os senhores e para as senhoras, sobre a gestão fiscal municipal. Quando a gente quer avaliar se um município, se você quiser saber, eu não sei se todos são aqui da capital da cidade de São Paulo, são de outras cidades aqui da vizinhança ou do estado, se vocês quiserem saber se o seu município tem ou não tem uma gestão fiscal equilibrada, ou seja, se existe responsabilidade fiscal, existem alguns indicadores que vão nos mostrar isso. Os principais deles têm relação à nossa dívida consolidada líquida, que eu vou explicar um pouquinho para frente para vocês, mas que existe um limite previsto numa resolução do Senado Federal que determina quanto que os municípios podem se endividar. O prefeito, a prefeita não pode se endividar, como diziam os nossos pais, a torto que é direito, mas ele tem que ter uma responsabilidade nesse processo de endividamento. As operações de crédito contratada têm um limite. O gasto com pessoal é fundamental, o equilíbrio nos gastos com pessoal. A própria LRF ela traz alguns limites a esse gasto com pessoal. Então, administrar o gasto com pessoal é fundamental para que a gente possa ter investimento público dentro de uma cidade e uma qualidade de prestação de serviço público. E existem os mínimos constitucionais, que também são importantes, que são principalmente os relacionados à saúde e à educação. Não sei se todos sabem, mas é no mínimo 25% das receitas de impostos em educação e 15% em saúde. Eu trago para os senhores um alerta, um mapa que é extraído do site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gente já falou aqui hoje sobre a função do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado fiscaliza os municípios e esse mapa, com data acho que de ontem, ele vai mostrar a situação fiscal com base no relatório de alertas dos municípios paulistas. Então, evidentemente, você pode perceber que a maioria é vermelho. Significa que a maioria dos municípios paulistas estão numa situação fiscal. Lembrando que nós estamos em ano eleitoral, então existem algumas implicações no ano eleitoral que é diferente de outro ano, como, por exemplo, o prefeito atual não pode deixar dívidas para o próximo prefeito, mesmo que o próximo prefeito seja ele mesmo. Ele não pode deixar dívida. Então, o Tribunal de Contas faz esse relatório com alertas, então você pode se posicionar aí no município que você está. Aqui o município de São Paulo não conta, infelizmente, porque ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do município. Aqui são 546 municípios analisados, mas a capital é fiscalizada pelo TCM, não está neste relatório, que é para todas as outras cidades. A minha cidade está de verde, então a gente fica um pouco mais tranquilo. Só para vocês terem uma ideia, dos 546 municípios que foram analisados, 262 sofreram alertas do inciso 1, lá do artigo 52 da LRF, ou seja, estão com problemas na projeto. Lembra que foi falado agora há pouco sobre a nossa
Nós falamos hoje durante o dia sobre a nossa projeção de receita, sobre o nosso planejamento orçamentário, e isso é missão dos economistas, né? Os economistas trabalham dentro das secretarias de finanças para fazer essa projeção. Então, a arrecadação está em desalinho àquilo que foi projetado em 262 municípios do estado de São Paulo, ou seja, estão arrecadando menos do que o que foi projetado. E 516 municípios estão com algum, dos 546, 516 estão com algum alerta sobre gestão fiscal, ou seja, quase todos os municípios do estado de São Paulo têm algum alerta sobre gestão fiscal. 48% dos municípios com inciso 1, que eu falei para vocês, então 48% dos municípios, excetuando a cidade de São Paulo, estão com problema de arrecadação da sua receita em função daquilo que foi projetado. Então, para quem está estudando economia, isso vai ser o seu dia a dia, né? Quem for trabalhar na administração pública. 95% dos municípios com gestão orçamentária, com algum apontamento de gestão orçamentária, e apenas 6% dos municípios sem nenhum alerta do Tribunal de Contas. Isso eu quero falar sobre responsabilidade fiscal. Eu poderia ficar aqui conjecturando com os senhores e com as senhoras sobre o que é responsabilidade fiscal, mas eu quero trazer na prática para vocês entenderem qual é a realidade dos municípios paulistas. E a maneira mais eficaz da gente falar sobre desenvolvimento sustentável, eu acho que é falar sobre a Agenda 2030, já foi falado pela professora anteriormente. Então, são os 17 ODS, acho que na faculdade a gente fala, hoje em dia, em todos os ciclos, a gente tem falado sobre esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, é importante a gente estar por dentro desse objetivo, da meta 230. Os municípios estão perseguindo esses objetivos, então tem alguns municípios que estão melhor, outros estão pior, mas todos eles estão analisando, e aqueles municípios que ainda não perceberam a importância dessa Agenda 2030 estão ficando para trás no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, ou seja, qualidade de vida para os seus cidadãos. Existe um índice, e eu gosto muito de trabalhar com índice, existe um índice, o IDSC Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Esse índice, eu acho que ele é o com maior credibilidade hoje no Brasil, quando se trata de desenvolvimento sustentável. Ele foi criado pelo Instituto Cidade Sustentável. Então, a gente tem aqui os 10 primeiros municípios paulistas que têm os melhores IDSC, municípios acima de 100 mil habitantes. Então, nós fizemos o recorte, município acima de 100 mil, quais que têm os melhores índices. Então, o primeiro lá é São Caetano, com a nota de 63. A minha cidade está em sexto lá, a gente tem 60,70 e o 10º é a cidade de Assis, com 59,67. Então, outras cidades grandes, gigantescas da região não estão nesse índice. Todas as cidades paulistas, na verdade, todas as cidades brasileiras são medidas nesse índice. Então, vale a pena consultar. Lá na apresentação tem o link, quem quiser dar uma consultada. Na coluna mais aí à direita de vocês, tem ali o alerta. Então, lembra aquele mapa que a gente falou anteriormente? Aqui, ó, esse mapinha que eu passei para vocês. Então, aqui nessa apresentação, eu estou dizendo o seguinte: qual é o cruzamento que a gente está fazendo? Qual é o teu índice de desenvolvimento sustentável e qual é o teu nível de responsabilidade fiscal sob a ótica do Tribunal de Contas, que é o que tem hoje o aval para avaliar isso no Estado de São Paulo e no Brasil por força constitucional. Então, dos 10 melhores municípios, 6 deles estão na faixa verde. 6 deles. Então, estão numa situação, uma situação fiscal bem sustentável. 1 está amarelo e 3 estão em vermelho. Aí eu fui atrás desses 4, o amarelo e os 3 em vermelho. Todos esses que estão em vermelho ou em amarelo não estão com problemas fiscais. Eles estão com problemas de remessa de envio de documentos para o Tribunal de Contas. Ou seja, eles não encaminharam os documentos fiscais da maneira correta no tempo certo, portanto, eles foram classificados com vermelhos. Quando você analisa, você entra lá na transparência desses municípios, por exemplo, Jundiaí, que é considerado uma das melhores cidades do Brasil para se viver, uma das melhores consideradas do Brasil, ela está em vermelho, mas a situação fiscal de Jundiaí é boa, como Catanduva e também como Assis. Qual é a relação que eu quero fazer com os senhores? Está diretamente relacionado o desenvolvimento sustentável
com responsabilidade fiscal. E por que isso acontece? Eu vou falar um pouquinho de Santos, mas eu queria falar para vocês o seguinte: a responsabilidade fiscal é a única forma que os municípios têm de administrar o seu recurso de maneira eficaz. Não é só o princípio legal. Significa você permitir com que o município consiga planejar algo tão caro para a sociedade brasileira. Se você não tem responsabilidade fiscal, você compra mal. Os municípios que estão com problema fiscal, as suas licitações têm sobrepreço. Quando eles compram um lápis, se uma cidade que tem problema fiscal, ela paga mais caro num lápis do que uma cidade que tem responsabilidade fiscal. Isso é nítido em qualquer município, qualquer comparação, porque sobre o preço do lápis vai vir o preço do dinheiro. Então, os fornecedores, eles cobram o atraso no pagamento dos fornecedores. Uma cidade que não tem responsabilidade fiscal, ela não consegue fazer investimento público. Se ela não faz investimento público, ela não desenvolve a região, ela não gera emprego. Portanto, outros indicadores sociais e econômicos também não são desenvolvidos. Eu não podia perder a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha cidade, ainda nesse tempo que eu tenho, para falar um pouquinho sobre a nossa experiência e como nós levamos a questão da responsabilidade fiscal e também a questão do desenvolvimento sustentável como algo muito sério para nós. Como já foi anunciado aqui, eu sou servidor público, trabalho há 18 anos na Prefeitura de Santos como economista, e lá a gente vem trabalhando já com um grupo de trabalho há bastante tempo, já desenvolvendo isso. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, o nosso orçamento da cidade cresceu 55%. 55%, se você pegar a inflação do período, não passa de 25%. O nosso ISS cresceu, ISS é o Imposto sobre Serviço, sem nenhuma alteração de alíquota tributária, cresceu 58%. Nós não mexemos em nenhuma faixa de tributação, nós não aumentamos nenhum imposto na cidade em 4 anos, e nós aumentamos em 58%. Como que isso acontece? Melhora na atividade econômica, investimento público, obras públicas, desenvolvimento sustentável, melhora na eficiência da qualidade da máquina pública. Então, melhora na burocracia, que é o que nós chamamos. O nosso gasto social neste ano, nós vamos sair de 1,5 bilhão para 2 bilhões de reais em gasto social, só na área de saúde, educação e assistência social. Lembrando que Santos é uma cidade de 400 mil habitantes apenas. Se você comparar com qualquer cidade média do Brasil, nenhuma tem esse gasto per capita. E alguns indicadores fiscais importantes: resultado primário, resultado orçamentário, dívida consolidada líquida e operação de crédito, aqueles mesmos indicadores que eu falei para os senhores e para as senhoras lá no começo, onde nós analisamos a situação fiscal de um município, todos eles em patamar sustentável, que permite com que a gente consiga planejar quais vão ser os investimentos para a cidade para o próximo ano. Nós já sabemos hoje o que nós vamos investir no ano que vem, nós já sabemos hoje qual é a nossa previsão de fechar com o superávit primário, com resultado orçamentário positivo, já dentro deste exercício e também para o próximo exercício. A posição de Santos aí no IDSC. Aí, esses são os 17 indicadores, os 17 objetivos sustentáveis. Os mais verdes, mais escuros, são os que a gente está em melhor situação. Os verdes mais claros, numa situação boa, mas nem tanto. E o vermelho são os 2 piores, que a gente precisa melhorar, mas o nosso indicador é bem superior à média nacional. A gente está em 26º no Brasil, isso levando em consideração os 5.600 municípios, e a gente está levando em consideração os municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes, a gente está em apenas sexta colocação. Eu queria agradecer mais uma vez aos senhores e às senhoras que estão ainda até esse horário aqui conosco, participando desse assunto tão importante, tão caro à nossa sociedade. Queria também agradecer mais uma vez ao presidente do Corecon, em seu nome, agradecer a cada economista do Estado de São Paulo e parabenizá-lo pelo evento que a gente tem realizado aqui. Aqui é o meu contato, quem quiser mandar um e-mail, uma mensagem, LinkedIn, quiser conversar conosco sobre gestão fiscal municipal, vai ser um prazer. Tá bom, pessoal? Obrigado. Muito bom, Adriano. Agora, Felipe Salto, faça favor. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar aqui os componentes da mesa, o secretário Adriano Leocádio, e também agradecer pelo convite do Corecon, o Conselho Regional de Economia. Eu não estou entre os economistas
que fazem campanha contra a representação de classe. Ao contrário, eu acho que é fundamental a gente ter uma representação de classe à altura da nossa categoria e da nossa profissão. Então, sempre que eu posso e que sou convidado, faço questão de vir, sobretudo na FECAP, que também é uma instituição muito importante que tem formado muitos economistas, administradores e outras profissões para o mercado, não só o mercado financeiro, para o setor público, para a nossa sociedade. Então, agradecer a todos vocês em nome do Pedro, que está aqui à frente, né, nosso presidente aqui do Corecon, do Conselho Regional de Economia de São Paulo. E o tema do equilíbrio fiscal é muito importante, porque nós não vamos ter crescimento econômico enquanto as nossas contas públicas não estiverem bem organizadas. A literatura mostra que o crescimento econômico está correlacionado com responsabilidade fiscal permanente. O secretário mostrou uma visão bastante interessante, que até suscita algumas discussões sobre o federalismo fiscal, o desajuste das contas públicas estaduais também, e há uma heterogeneidade muito grande, há nos municípios e há nos estados. E, claro, nós vivemos uma federação. Agora, a nossa federação, e eu vou começar por aí, ela foi constituída de cima para baixo, né? É muito interessante que os estados não têm, hoje, autonomia para tomar, por exemplo, emitir dívida pública, já tiveram no passado, antes da Lei 9496, 1997, eles podiam emitir títulos públicos. A situação era tão desorganizada de tal forma que a Lei 9496, no governo Fernando Henrique, decidiu, então, que os estados seriam proibidos. Houve um saneamento das contas. A Lei Complementar 101, que já foi citada, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, fixou uma série de compromissos, metas fiscais, limites para dívida consolidada e dívida consolidada líquida e outros indicadores importantes. E o que houve, de fato, foi uma melhora geral, né? Estados que tinham dívida muito acima de 2 vezes a sua própria receita, como a gente chama de receita corrente líquida, eles conseguiram diminuir, mas, recentemente, a situação voltou a piorar, porque o ajuste fiscal e a ideia do ajuste fiscal permanente, da responsabilidade com as contas, do equilíbrio entre a receita e a despesa, incluindo a despesa com juros da dívida, ainda não é uma ideia que está espalhada na sociedade. O espírito da responsabilidade fiscal ainda não está espalhado na sociedade, porque é evidente que todo mundo que é eleito para exercer algum cargo público quer, de alguma maneira, gastar. Por mais liberal que você seja, você vai ter um programa de governo e vai querer executar esse programa. A questão não é o gasto em si, mas é a forma como se faz, a avaliação do gasto público. Cada centavo que é arrecadado deveria ser avaliado. Nós temos hoje no governo federal uma Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas no Ministério do Planejamento e Orçamento, e cujo embrião foi o CEMAP, um Centro de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas, mas que ainda não gera os efeitos sobre a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente faz orçamento no Brasil como quem gerencia uma quitanda, só que o quitandeiro gerencia muito melhor, porque não tem as atribuições, as prerrogativas e as responsabilidades de gerenciar 2,5 trilhões de recursos públicos, sem contar os gastos com juros e as amortizações, porque nós não fazemos planejamento. Então, neste ano, por exemplo, nós vamos ter 50 bilhões de investimentos, se forem todos executados, no chamado novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, o carro-chefe de investimentos do governo federal, e 50 bilhões de emendas parlamentares. Parte dessas emendas pulverizadas e que voam de Brasília para os municípios sem controle nenhum, as chamadas emendas PIX. O nome oficial é transferência especial. Sempre tem um nome mais eufemístico, né, para falar uma coisa que é evidentemente, flagrantemente errado. O Supremo Tribunal acabou de decidir, bloqueou as emendas PIX, e, em seguida, bloqueou também as emendas impositivas parlamentares, porque é dinheiro público que está indo pelo ralo. E isso é disso que se trata quando nós estamos falando de equilíbrio fiscal. É evidente que é um assunto interessante e complexo, quando a gente fala da sustentabilidade da dívida, e que a dívida precisa, ao longo do tempo,
ter uma trajetória de crescimento que seja menor do que a trajetória de crescimento ou da receita ou do produto interno bruto, que é uma forma de se medir a geração de renda e riqueza, mas, no fim do dia, nós estamos tratando de receitas e despesas para a sociedade, que vêm da sociedade e deveriam voltar para a sociedade com a melhor qualidade possível, com a maior eficácia possível, com a maior eficiência possível. Hoje o Brasil tem uma dívida pública de 77% do PIB e crescente. Essa dívida não é explosiva. Há alguns colegas economistas que namoram com o catastrofismo e com o terrorismo fiscal, muitas vezes, e que eu respeito a opinião deles, mas nós não temos uma trajetória de dívida insolvente, não é uma dívida que vai explodir. Ela cresce a taxas decrescentes. Vocês, estudantes que estão aqui na plateia, a segunda derivada é negativa, né? Então, ela converge em algum momento, mas só que ela é muito alta. Então, a carga de juros que a gente tem que pagar em cima dessa dívida é gigantesca, porque a taxa de juros também é alta. Agora, é o cachorro correndo atrás do rabo e o rabo atrás do cachorro. Porque os juros são muito altos, porque aqueles que têm poupança financiam aqueles que têm déficit. O governo está do lado dos deficitários, o mercado está do lado de quem tem poupança. Não só o mercado domesticamente, mas os investidores internacionais, etc. E quando o governo diz o seguinte, olha, a minha receita não é suficiente para cobrir o gasto que eu preciso fazer. Isso chama-se déficit público. Quem vai me emprestar? Quem tem poupança fica feliz de emprestar desde que você pague a remuneração que ele exigir. É uma questão de oferta e demanda. A demanda pelo financiamento e a oferta desses recursos. Evidentemente que a política monetária, quando o Banco Central fixa, por exemplo, a taxa Selic, a meta para a Selic, para os juros para os juros que vão ser praticados pelo mercado, ele está dizendo o seguinte, olha, 10,5% ao ano é o juro que eu preciso para cumprir uma determinada meta de inflação. Mas ele afeta também as contas públicas, porque os títulos públicos vão custar ao redor desse valor de 10,5%. Como é que a gente faz para ter juros mais baixos e para ter, portanto, mais consumo, mais investimento, sem gerar inflação? Nós precisamos ter juros mais baixos. Só que a chave para ter juros mais baixos é o governo começar a ser superavitário de novo. Em 1999, quando foi adotado o regime de metas para a inflação, e a taxa de câmbio, a chamada âncora cambial, que foi muito importante no plano real, pós-1994 até 99, para segurar a inflação, porque quando você segura o preço do dólar medido em reais, que é a taxa de câmbio, você influencia a inflação e ajuda o governo a manter a inflação controlada. Isso custa caro. Você precisa ter contas externas, reservas internacionais para fazer isso. Quando a gente soltou o câmbio com o objetivo de atrair capitais de boa qualidade e virar um país civilizado, então a taxa de juros foi para 45%. Hoje está em 10,5%. E essa taxa de 45% foi diminuindo ao longo do tempo, 45% ao ano, à medida que também nós fomos adotando todas essas reformas. A renegociação das dívidas dos estados, com a lei que eu já mencionei, em 97%, a lei de responsabilidade fiscal, uma gestão fiscal da dívida pública responsável por parte do Tesouro Nacional, a separação de funções do Banco do Brasil, do Banco Central e do Tesouro Nacional, cada um na sua caixinha, e também a geração de superávites primários. De 1999 até 2014, o Brasil era capaz de gerar receitas maiores do que as suas despesas, com governos de diferentes matizes. Então, não é uma questão de ser de esquerda, de direita, de centro, ou o que quer que seja. É uma questão de ser fiscalmente responsável, para que a gente possa ter o governo eleito democraticamente executando bem os seus programas, sendo bem fiscalizado pela sociedade. E, mais do que isso, com um governo que é fiscalmente responsável, você pode continuar reduzindo a taxa de juros e o setor privado vai investir mais. Porque, quando a taxa de juros é muito alta, o setor privado olha para aquela taxa de juros e pensa duas vezes se ele vai alocar o capital dele. Por exemplo, um empresário que tem uma planta de cosméticos e vai dobrar essa planta de cosméticos com uma taxa interna de retorno nesse projeto de 8%, ou se ele pega esse mesmo capital e coloca em letras financeiras do Tesouro, ganhando 10,5%. Então, quanto menor o juro, mais fácil de estimular a economia real, a economia que gera emprego, que gera mais emprego.
Então, o equilíbrio fiscal é a base para a gente voltar a ter crescimento econômico no Brasil. O atual governo assumiu com uma regra fiscal, e as regras que são criadas, elas ajudam como se fossem balizas, né, para o comportamento das contas públicas, elas ajudam a estimular a geração desses resultados positivos. Ele assumiu com uma regra que era chamada de teto de gastos, que foi criada no governo do presidente Michel Temer, a emenda constitucional 95 de 2016. Mas essa era uma regra que era fadada ao fracasso. Quando, em 2016, ela foi discutida, eu trabalhava com o senador José Serra, lá em Brasília, no gabinete dele. Nós discutimos muito isso, porque o teto de gastos é uma regra, um limite de velocidade que dizia que o carro não podia correr mais do que 120 km por hora. Só que o pé estava lá na tábua. O carro estava correndo 200 por hora. Então, como é que eu faço para que o setor público gaste menos? Eu preciso discutir os fatores condicionantes da despesa. Não adianta eu dizer que a despesa só vai crescer pela inflação passada. Eu posso escrever o que eu quiser, numa regra até constitucional, como era o caso, ou numa regra legal. Mas se eu não tiver um acoplamento dessas regras com a realidade da própria Constituição Cidadã, das leis que nós temos, da ordem jurídica, enfim, do Estado, né, lato sensu, não vai adiantar. As regras vão ser tiros no escuro. Nesse aspecto que, quando o governo atual assumiu, ele revisou esse teto de gastos com uma PEC chamada PEC da Transição, e essa PEC propôs, né, nessa PEC havia um dispositivo, há um dispositivo na emenda constitucional 126, que mandava que uma lei complementar fosse aprovada para substituir esse antigo teto de gastos, que é a Lei Complementar 200 de 2023. E o teto de gastos foi, então, substituído por um limite de crescimento da despesa, que é mais razoável, porque a despesa agora ela só pode crescer à razão de 70% daquilo que a receita estiver crescendo, né, a receita passada. E, além disso, tem uma meta que a gente chama de resultado primário, que é a receita menos a despesa, sem considerar o juro da dívida. E esses dois pilares dessa nova regra, eles caminham juntos. Porque se a meta de resultado primário, que esse ano, por exemplo, é 0, receita tem que ser igual à despesa neste ano, se ela for descumprida, aquele limite de gasto fica mais apertado. A despesa ainda pode crescer, mas ela pode crescer menos, 50% da variação passada da receita. Então, a meu ver, é uma regra boa, porque é uma regra que tem flexibilidade, tem transparência e tem impositividade, né? Existem sanções para o caso de rompimento. O diabo é que nós precisamos cumprir a regra. O Brasil é pródigo em criar regra, mas não é pródigo em observar as regras. Eu me lembro que o professor Alberto Alesina, já falecido, que é um dos principais estudiosos de macroeconomia e, particularmente, também da política fiscal, e ele veio dar uma palestra na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, lá em Brasília, em 2019. E eu fui assistir com outros colegas e tudo, e eu perguntei a ele por que o Brasil tinha tanta regra fiscal, tinha uma lei de responsabilidade fiscal das mais modernas do mundo, inclusive para a época, um teto de gastos, que era até mais draconiano, e a nossa situação fiscal só voltava sempre a piorar. A gente conseguiria melhorar um pouquinho e voltava a piorar. Ele disse o seguinte, que existe uma certa endogeneidade, porque aqueles países que não precisam de regra fiscal cumprem facilmente as regras, e aqueles que precisam não conseguem cumprir. Então, eu termino como eu comecei, porque enquanto o espírito da responsabilidade fiscal não estiver espalhado na sociedade, e iniciativas como esta aqui, que eu aproveito para fazer a propaganda, são muito importantes, né, da gente divulgar o orçamento público de uma maneira inteligente e inteligível, né, para que todos possam acompanhar, podem ajudar nisso. Enquanto nós não tivermos esse espírito da responsabilidade fiscal, nós não vamos a lugar algum. A boa notícia é que eu vejo que nas democracias consolidadas os avanços são incrementais. E nós avançamos muito, se comparar nos anos 80 o que era a situação do nosso orçamento, com uma hiperinflação, uma inflação descontrolada, um orçamento pouquíssimo transparente. E a situação que nós temos hoje, melhoramos, mas há ainda um longo caminho a percorrer. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns a todos aí pela organização do evento.
queria agradecer a exposição do Adriano, do Felipe, e a questão das perguntas. Vocês podem fazer as perguntas aí para a gente poder encaminhar para os expositores. Inclusive, eu quero chamar a atenção, enquanto chega as perguntas, essa discussão da área pública é decisiva para o país e para vocês, principalmente estudantes. Tem um mercado de trabalho amplo na área pública, que é um mercado, vocês perceberam pelas exposições, extremamente importante para o país e é uma coisa muito legal da gente entender planejamento, a questão orçamentária, tá certo? Então, os estudantes aí precisam começar a se ligar mais na área pública aí para que a gente possa avançar, inclusive no mercado de trabalho. Odilon, eu posso... Chegou alguma pergunta? Eu posso, pois não, faça eu posso, assim, com a palavra assim, nós, lá na Associação das Secretarias de Finanças, nós recebemos a proposta aqui do Corecon, no nosso congresso, que a gente teve agora em julho, e nós estamos elaborando uma nota técnica para todos os nossos 400 municípios, para que a gente recomende a utilização, tecnicamente falando, porque a proposta do Corecon é uma proposta de economistas, então é uma proposta técnica, não tem impacto político, porque traz transparência, mas é uma proposta, sobretudo, técnica. Então, a Cefim vai fazer uma recomendação agora técnica para todos os nossos afiliados, nossos mais de 400 afiliados, para que sigam essa recomendação do Corecon no próximo ciclo orçamentário que se inicia com o próximo PPA, que a gente possa traduzir no Estado de São Paulo, sobretudo nos municípios paulistas, uma transparência mais efetiva no nosso orçamento público, que é tão necessário para a nossa sociedade como um todo. Então, eu queria parabenizar o Corecon pela proposta e dizer que nós, secretários de Finanças do Estado de São Paulo, vamos abraçar essa proposta, vamos recomendar para que todos os nossos pares também utilizem em todas as cidades paulistas. Muito obrigado, Adriano. Importante é o apoio de vocês. Tem uma pergunta do Pedro Frigato, para os dois debatedores. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que Lara Rezende vem advogando, de que o Banco Central é capaz de fixar a taxa de juros, enquanto o mercado controla somente o prazo de vencimento médio da dívida, uma vez que o Tesouro poderia, no limite, se financiar emitindo somente títulos de curtíssimo prazo, pós-fixados. Tudo bem? Por favor. Olha, o André Lara Rezende, o país deve muito a ele, porque ele e o Pércio Arida são os dois grandes gênios do Plano Real. E, claro que outros nomes devem ser citados também, mas eles dois é que produziram um artigo acadêmico 10 anos antes do Real, que ficou conhecido como Larida, e também participaram de planos anteriores, o que também levou a que os erros os conduzissem a acertar em 1994. Então, dito isso, eu discordo do Lara Rezende, porque nós temos que ter uma política monetária autônoma, como sempre foi desde 99, a lei da independência pode se discutir, etc., o mandato fixo dos diretores, mas o fato é que o Banco Central tem que ter autonomia técnica para fixar a taxa de juros, a referência para a taxa de juros, onde for necessário, para gerar uma determinada inflação durante um prazo. Eu preciso o seguinte, olha, daqui a 12 meses, ou daqui a 18 meses, ou daqui a 24 meses, a inflação tem que estar ao redor de 4%, ou de 3,5%. Quem que define esse objetivo para a inflação? É o Conselho Monetário Nacional, que é composto por presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Hoje, ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, né? Então, são 3 pessoas que, de uma forma ou de outra, são colocadas ali por quem teve voto. O presidente do Banco Central é indicado pelo presidente da República, tem que ser sabatinado, aprovado no Congresso para exercer, no Senado, para exercer o seu mandato como presidente do Banco Central. O ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda, ou a ministra do Planejamento e o ministro da Fazenda, também são escolhidos pelo presidente que teve voto. Então, quem define o objetivo dessa política pública chamada política monetária é quem teve voto, né? Indiretamente, mas é o Conselho Monetário Nacional, que já foi bem mais amplo no passado, já teve mais representações e tal, mas a verdade é que, a partir desse objetivo, o Conselho de Política Monetária, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, que é composto pelos 9 diretores do Banco Central, incluindo o presidente, tem que fixar a taxa de juros,
onde for necessário, para que as expectativas de inflação convirjam para aquele determinado objetivo. Então, eu não vejo como mudar esse sistema, e se fosse tão fácil mudar, algumas gestões passadas, a atual ou a anterior, ou ainda a anterior, já teriam feito essa aplicação da proposta do André. Não, eu concordo com o professor, e tem uma questão, eu acho que é uma questão do professor que fez a proposta. Eu acho que foge um pouco da realidade da própria composição da dívida pública do Brasil, né? Assim, a estrutura da dívida pública ela tem uma outra característica. E assim, e você determinar a taxa de juros de longo prazo ou de curto prazo da forma com que ele tá sugerindo, você tira dos agentes que foram a gente pode discutir ou não, mas existe por trás uma escolha sobre a política monetária, que é a proposta política daquele que foi eleito. Então, ele tem por trás da política monetária qual é o desenvolvimento que ele deseja para o Brasil. E do ponto de vista democrático, se a gente quer discutir sociedade, a gente tem que entender que quem foi eleito teve certas... um plano de governo que foi eleito, assim dizendo. Então, eu não vejo muita convergência, muita possibilidade prática, na verdade, de se colocar isso para funcionar, tendo em vista toda a estrutura que a gente tem hoje, tanto da nossa dívida pública e também da estrutura política que a gente vive hoje no Brasil. Tem mais uma pergunta do Haroldo. Como fazer com que essa mentalidade de exigir juros cada vez mais altos pode ser alterada? Os juros reais não deveriam ser a soma do risco país e mais um delta? O juro ele só reflete as condições que o governo, de um lado, impõe a quem tem poupança e, de outro, aquilo que quem tem poupança exige de quem precisa de dinheiro. Então, esse fenômeno é muito importante. Metade da nossa dívida é selicada. Então, pode-se questionar o seguinte, se a dívida fosse menos selicada e fosse toda pré-fixada, nós conseguiríamos ter um contágio menor entre a política fiscal e a política monetária. O problema é que você tem uma dependência das chamadas operações compromissadas do Banco Central e das LFTs, as letras financeiras do Tesouro, que são emitidas pelo Tesouro, que é muito grande. Esse instrumento foi criado no final dos anos 80, quando a confiança era muito baixa, e eu precisava financiar os déficits públicos. Como fazer isso, se ninguém queria financiar a nossa dívida? Então, a gente ofereceu um título pós-fixado, indexado ao próprio instrumento de política monetária, o que representa que é quase moeda. Ele tem uma liquidez tão grande que a atratividade dele é muito alta. Então, o juro reflete esse fenômeno, que é um fenômeno fiscal, vamos chamar assim, e também reflete outras condições, as condições de oferta e demanda da economia. Se nós conseguirmos exportar mais, aumentar a capacidade de produção, os investimentos, nós vamos ter condições de ter juros mais baixos. Mas, para fazer isso, precisa aumentar a produtividade da economia. E a produtividade da economia depende de investimentos em educação, investimentos em infraestrutura, da abertura comercial, da competitividade das empresas, de uma série de fatores. Então, o juro é alto e o jabuti subiu no telhado, não foi por uma razão de ter criado asas, né? Ou é enchente ou é mão de gente. Então, sempre tem uma explicação. E a explicação econômica é essa. Quer dizer, nós temos uma produtividade muito baixa, a gente tem uma demanda que vira e mexe, volta a pressionar a inflação e requer um aumento da taxa de juros, e tem uma situação fiscal em que o governo despolpa sistematicamente. É por isso que o juro é alto no Brasil. Eu acho que um pouco do nosso tema sobre responsabilidade fiscal está diretamente ligado a essa questão da taxa de juros como um todo. Então, é um país que tem dificuldade seríssima de cumprir princípios básicos, de ter investimentos, de ter níveis de investimentos razoáveis e satisfatórios para a economia. Então, a gente tem problemas sérios, né? A educação no Brasil, né, como o professor falou, é considerada uma das piores do mundo, né? Os melhores colégios de do ensino fundamental do Brasil são comparados aos piores da Europa ou de outros países mais desenvolvidos. Então, a gente tem problemas estruturantes seríssimos que evidentemente, vão impactar depois do nosso nível de produtividade. Então, a gente precisa resolver questões muito mais emergentes. A gente não vai resolver o problema da taxa de juros com uma equação matemática.
infelizmente, não conseguiremos. Não, a nossa discussão é muito mais profunda, tem a ver muito mais com o país, com nação, com o que a gente deseja para o médio e longo prazo do nosso país, para a gente poder discutir esses outros assuntos. O que eu quero falar é que a discussão da taxa de juros, em que pese ela ser extremamente relevante, e do meu ponto de vista ela ainda é alta, isso é uma análise minha, ela ainda é alta, mas ela não é a discussão que vai determinar qual é o país que a gente vai ter. A gente tem outras discussões que são muito mais urgentes e que elas ficam disfarçadas através de outras questões, como, por exemplo, como se a taxa de juros fosse determinar qual é o país que a gente vai ter daqui a 10 anos. Bom, não tem mais perguntas, eu queria agradecer. É um tema extremamente importante para nós todos. Por exemplo, uma questão, que eu não vou fazer esse debate, mas os fundamentos da economia brasileira estão sob controle. Tá certo? Como o Felipe falou, por exemplo, a nossa dívida não é explosiva. Se você comparar com os Estados Unidos, com o Japão, com a Índia, com o Egito, nossa dívida não está explosiva. A inflação brasileira está dentro, não do centro da meta, mas está dentro dos parâmetros a mais ou a menos, que é 1,5%. Você tem reservas internacionais extremamente elevadas. Tá certo? Então, é um debate que precisa ser feito, que eu acho que foram levantadas coisas importantes. Tá? Então, como, no meu entender, você tem os fundamentos estão sob controle, eu acho que poderia baixar a taxa de juros, mas não é a questão do debate aqui. Queria agradecer a presença do Felipe, do Adriano, muito importante, e um tema central para nós acompanharmos e para os estudantes também. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dilon, Adriano, Felipe. Obrigado pela apresentação. Por favor, peço que permaneça um pouco mais no palco para receber o nosso certificado de agradecimento, o livro do Corecon e um kit da nossa entidade. Presidente Pedro Afonso Gomes, por gentileza, suba ao palco.